Olá! No Repórter Eco de hoje você acompanha os cenários naturais e o povo da Serra da Mantiqueira. Conheça também a rica avifauna da capital paulista. E uma nova ferramenta na internet ajuda a recuperar áreas desmatadas. O programa de computador Go4 é uma iniciativa da ONG The Nature Conservancy para dar apoio aos projetos de restauração florestal. A maior cidade brasileira abriga mais espécies de aves do que muitos países. E o fotógrafo Ricardo Martins registra as belas paisagens e as pessoas que vivem na cadeia montanhosa que se estende pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As áreas onde florestas foram derrubadas podem voltar à vida por meio da agrofloresta ou pela regeneração natural sem interferência humana. A ONG ambientalista TNC Brasil lançou uma ferramenta gratuita para ajudar donos de terras a planejar a restauração dos ecossistemas. São Félix do Xingu, Pará. A família do agricultor Hidalto Pereira veio de Goiás e começou do zero um plantio de cacau em sistema de agrofloresta, mudando parte da paisagem. Quando nós chegou aqui, não tinha nada aqui, só era mata e juquira. Não tinha cerca, não tinha nada. Aí nós morou uns 7, 8 anos no barracão, aí que construiu a casa aqui e veio para cá. A gente já sabia que não podia devastar a natureza, já acreditava nisso. Aí quando disseram que, no início do projeto que era possível e o foco era produzir cacau em área degradada, pra gente foi vamos dizer, foi um suspiro mais livre, respiramos um ar mais gostoso. Regeneração natural é a especialidade do engenheiro florestal Júlio Timos, da organização ambiental TNC Brasil, que também deu suporte técnico ao projeto de agricultura familiar Cacau Floresta. A regeneração natural, em resumo, ela é a capacidade do ambiente, de uma floresta que foi desmatada, se crescer novamente de forma espontânea, sem você precisar intervir, sem precisar plantar, sem você precisar fazer uma semeadura, talvez minimamente algumas atividades para se retirar alguns elementos que estão impedindo que ela retorne. Então a gente pode falar uma espécie invasora, um solo compactado, os fatores que desencadeiam talvez a regeneração natural. O principal é a proximidade com a floresta, é a chegada de sementes para esse ambiente que está degradado. E aí com os animais, com os pássaros, com os animais, roedores. com a própria dispersão, algumas espécies se dispersam por vento. Você recuperar a estrutura, a formação delas, as espécies principais e também a funcionalidade, os serviços ecossistêmicos que a gente fala, tipo filtragem de água, regulação climática. Então a restauração ecológica, ela também atua na verdade de integrar a propriedade, a região como um todo, Então é um planejamento, como a gente pode dizer, da paisagem. A ONG TNC Brasil lançou esta ferramenta chamada Go4 para avaliar as chances de recuperação de áreas naturais. Para utilizar, é preciso ter um mapa de cobertura florestal da região que será recuperada. A partir desse mapa, a ferramenta gera suas análises e retorna com um mapa de probabilidade de sucesso da restauração. Se esse ponto específico de interesse tem maior chance ou não de alcançar aquele resultado esperado, que seria uma floresta madura, uma floresta que consiga permanecer no ambiente sem intervenção humana. No mundo todo, 2 bilhões de hectares são áreas degradadas ou desmatadas que precisam ser recuperadas. No Brasil, são cerca de 22 milhões de hectares, ou o equivalente a cerca de 22 milhões de campos de futebol. A restauração florestal é um assunto que não deveria interessar apenas aos proprietários de terras, mas a todos nós.
Então isso está relacionado às questões que a gente tem hoje, mudança climática, eventos climáticos extremos, chuvas, enchentes, secas. Então a restauração florestal é um dos mecanismos para a gente estar, de certa forma, impedindo isso e trazendo outros benefícios, né? Geração de empregos, aceleração e distribuição de renda, né? Então ela tem esse impacto também que vai além do impacto ecológico, né? Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A Antártica atinge 20,75 graus Celsius no último dia 9 de fevereiro. É a maior temperatura já registrada no continente desde que começaram as medições há 141 anos. O registro foi feito por um cientista brasileiro na Ilha Marâmbio. O degelo acelerado é consequência das mudanças climáticas e pode causar a elevação dos níveis dos oceanos. Janeiro foi considerado o mês mais quente no mundo nos últimos tempos. O presidente Jair Bolsonaro gera novas polêmicas e críticas na área socioambiental. Durante a semana, Bolsonaro excluiu os governadores dos estados da Amazônia Legal do Conselho Nacional da Amazônia, que foi transferido por decreto do Ministério do Meio Ambiente para a vice-presidência. Alegou que incluir os governadores não resolve nada e que eles serão consultados sobre decisões na região. O presidente reafirmou que o interesse do seu governo é preservar a Amazônia, mas que não quer que seus bens fiquem escondidos. Considerou abusivo o tamanho das terras indígenas demarcadas no país, que ocupam 14% do território nacional. E ainda chamou de porcaria e lixo o Greenpeace. Em nota, a ONG ambientalista, considerada uma das mais importantes do mundo, respondeu que continuará trabalhando incansavelmente na defesa do meio ambiente, da democracia e dos direitos das populações. Irrite a quem irritar. Segunda-feira de caos em São Paulo e região metropolitana. A capital paulista teve 24 horas de chuva recorde para o mês de fevereiro em 37 anos, 114 milímetros. Os rios Pinheiros e Tietê transbordaram, causando alagamentos principalmente nas zonas norte, oeste e sul. Segundo especialistas, a situação foi resultado do fenômeno climático natural que agora passa a ser intensificado pelo aquecimento da terra. Além da impermeabilização do solo, redução de áreas verdes, canalização de rios e córregos e da ocupação urbana sem controle. E o problema deve se repetir. Então é esta combinação de aquecimento global e sistemas meteorológicos normais que estão causando as chuvas cada vez mais intensas e mais volumosas. A realidade está confirmando aquilo que a ciência disse que poderia acontecer aqui no sudeste do Brasil. O aquecimento global trará um volume médio maior de chuvas e uma distribuição muito pior, muito irregular, às vezes muito concentrada. Em outros períodos a gente pode, inclusive, conviver com novas crises hídricas. E você acompanha daqui a pouco. O fotógrafo Ricardo Martins registra o cenário natural e o povo da região da Serra da Mantiqueira. E a seguir, a rica diversidade de aves da capital paulista. O Repórter Eco volta já já. São Paulo guarda surpresas agradáveis para os moradores e os visitantes. A maior cidade brasileira tem mais aves do que países como Chile e Portugal. 506 espécies são encontradas na metrópole. O
sol ainda nem nasceu, a cantoria é tremenda e as biólogas da Divisão de Fauna da Prefeitura de São Paulo se apressam para abrir as redes de captura, montadas na tarde anterior. Uma vez por mês, as redes são instaladas no Parque do Ibirapuera, região central de São Paulo, e no Anhanguera, zona norte. A metodologia ajuda a comprovar a ocorrência de espécies que, por exemplo, não vocalizam. Um azulinho, que é uma ave pequena também, migratória, ela vem do sul. Então a gente registrou, já pegamos 2 vezes, um animal adulto e um animal jovem, que estava com uma plumagem jovem, então indica que, além dele passar por aqui, ele estava se reproduzindo no Parque Ibirapuera. A cada 20 minutos, as redes são checadas. O popular sabiá laranjeira é o primeiro capturado. Este aqui é um velho frequentador do parque, já tem anilha. A equipe verifica ainda o estado geral de saúde e checa se o pássaro está em período de reprodução. Olha só que curioso. A gente sopra para ver se ele está com placa de incubação. O que significa isso? Traduza. Tá. A placa de incubação demonstra o período que ele está incubando os ovos. Então ele perde todas as penas na região abdominal e fica bastante irrigado, né? Fica mais avermelhado, com a pele até mais esbranquiçada também. Então isso indica que ele está no período de reprodução. O monitoramento constante das aves ajuda a complementar as informações do inventário da fauna silvestre da capital paulista. Trabalho organizado pela bióloga Anelisa Magalhães desde 1993. A gente vê que a fauna é dinâmica, né? Não é uma coisa estática. Então, ao longo desses anos, a gente viu, por exemplo, chegar e se estabelecer o papagaio. Lá em 93, a gente viu um casal voando no começo do ano, acho que foi em janeiro. E agora a gente tem papagaio estabelecido pela cidade inteira. Então tem desde o centro da cidade até algumas regiões periféricas. O inventário mais recente, publicado em 2018, tem dados consolidados de 2016, coletados em 135 áreas verdes, parques e unidades de conservação. O trabalho é dinâmico, as informações são atualizadas constantemente. A bióloga conta que nos últimos 3 anos apareceram 42 novas espécies de aves na cidade. Hoje, São Paulo tem 1.121 espécies de fauna em geral. 506 são aves. A maior metrópole brasileira tem mais pássaros que países como o Chile e Portugal. Uma espécie interessante que apareceu recentemente foi o pinto d'água carijó. Essa espécie é raríssima. Não quer dizer que ele está ameaçado, quer dizer que é difícil encontrar na natureza, porque ele é um bicho pequenininho, porque ninguém conhece a vocalização e vive em lugar escondido, então a gente pouco vê. E esse bicho foi coletado pela primeira vez pelo Darwin, então ele tem uma história muito curiosa. O trabalho de campo ganha um aliado, o fotógrafo Tony Genérico, especializado em imagem de alta velocidade. Dentro de uma barraca, ele monta câmera com flash especial e sensor a laser para registrar o momento da soltura da ave. Dei sorte. Você já tinha fotografado essa espécie? Não, essa espécie não. Essa nunca tinha visto, nem conhecia. E isso foi um caso raro de eu conseguir uma foto boa, quer dizer, uma foto esteticamente bonita, o pássaro voando, mostrando as asas, os pezinhos, anilhas, a retriz e tudo. Isso é coisa rara. O registro da soltura vai para a tela do computador e no estúdio Tony faz uma composição com o chamado splash, uma explosão de tintas que neste caso combinam com a tonalidade das penas. A série de fotografias ganhou o nome
Beleza ameaçada. Quais são os benefícios, os serviços ambientais que essas aves trazem para São Paulo? São importantes para a polinização, né, e reprodução, então manutenção das espécies vegetais, né, dispersão de semente. Então esses bichos, eles se alimentam dos frutos e depois eles levam a semente para outros lugares. É como se fosse um delivery de floresta. E além de humanizar a cidade, de embelezar a cidade, que a cidade é bem mais bacana quando tem biodiversidade, né? O Repórter Eco comemora os 28 anos de vida em 2020. É um dos programas de meio ambiente mais importantes da televisão brasileira. É considerado um projeto pioneiro na divulgação de informações e imagens sobre temas socioambientais da atualidade. Foi lançado pela TV Cultura de São Paulo em fevereiro de 1992, como o primeiro telejornal a antecipar os temas da Rio 92, conhecida como Eco 92, a histórica Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro. Depois de ampla cobertura dada à reunião da ONU, o Repórter Eco ganharia o formato de revista eletrônica semanal, com qualidade de informação reconhecida por pesquisadores, ONGs ambientalistas, empresários, professores, estudantes e pelo público em geral. Produzido por uma equipe de jornalistas, integra a programação de excelência da TV Cultura, com propostas para a solução dos principais desafios do Brasil e do mundo, como combater os desmatamentos, preservar a floresta amazônica, valorizar o conhecimento e a cultura dos povos indígenas, proteger os rios e fontes de água, afastar a poluição dos mares, dos oceanos e reduzir a perda de espécies animais e vegetais, além de adotar medidas concretas para conter as emissões de gases do efeito estufa que intensificam os impactos da crise climática na Terra. Profissionais renomados passaram pelo Repórter Eco, entre eles Washington Novaes, um dos mais prestigiados jornalistas, que marcou presença no programa com comentários sobre fatos importantes para o futuro de todos. Estudos recentes mostraram o alto teor de resíduos tóxicos em vegetais consumidos no país. E crescem também as exigências do mercado externo. O Repórter Eco apresentou reportagens e séries especiais feitas no Brasil e em outros países. A gente acaba de desembarcar na Antártica. Foi o primeiro a dedicar um espaço especial para os temas ligados à rica biodiversidade brasileira. O programa recebeu dezenas de prêmios, quase um a cada ano. Entre eles, por 3 vezes, o de melhor reportagem, concedido por 2 das ONGs ambientalistas mais importantes do país, a Fundação SOS Mata Atlântica e a Conservação Internacional. Agora o Repórter Eco enfrenta novos desafios, aprofundar e ampliar as reportagens produzidas dentro e fora do Brasil, com a apresentação de novos projetos, ações e pesquisas científicas por uma melhor condição de existência para todas as formas de vida na Terra. Repórter Eco, 28 anos, uma espécie nativa da TV Cultura. E veja a seguir.
As belas paisagens e as pessoas que vivem na região da Serra da Mantiqueira são registradas em novo livro do fotógrafo Ricardo Martins. O Repórter Eco volta logo mais. A Mantiquir significa na língua indígena serra que chora e deu origem à palavra mantiqueira. Chora por rios, cascatas e lagoas que correm entre os vales. O fotógrafo Ricardo Martins revisitou a região para registrar em novo livro a natureza e o povo da cadeia de montanhas. Uma cadeia de montanhas que se estende por 3 estados: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para os primeiros indígenas que viveram ali, a Mantiquir. A Mantiquir, na verdade, é a palavra original de mantiqueira, que vem do tupi. E aportuguesando, né, a Mantiquir virou mantiqueira. E o significado de a Mantiquir, que eu acho mais lindo ainda, é a serra que chora, pela quantidade de nascentes que você vê na Serra da Mantiqueira. Desbravando seus mistérios, cresceu Ricardo Martins. Nascido em São José dos Campos, interior paulista, por anos ele esteve entre vales e montanhas, que chegam a quase 3.000 metros de altitude. O resultado dessas andanças está eternizado nas páginas do livro A Mantiquir, o segundo do fotógrafo sobre a Serra da Mantiqueira. Mantiqueira, ela tem uma sorte grande porque ela, alguns pontos, ela mesmo se protege, a geografia dela, né? Como elas são cadeias de montanha, elas são muito altas, tem lugar que é muito difícil o acesso. Então, ela consegue se preservar em vários pontos ainda pela geografia dela. Nas matas altas estão árvores enormes, insetos minúsculos, um sem fim de aves e espécies de animais só encontrados na Mata Atlântica brasileira, como o muriqui ou mono carvoeiro. Em São Francisco Xavier, uma porção de floresta, que eu encontrei com eles. Na verdade, eu estava num lugar e comecei a ver a copa se mexendo, um monte assim. Eu falei, o que é isso? Chegou uma família inteira, assim, mas exatamente aonde eu estava. A Serra que Chora é lar para o ser humano há mais de 7.000 anos, como contam as páginas do livro. Vivendo ali, o homem transformou a serra e também foi transformado por ela. Um visitante raro, ameaçado de extinção, o lobo-guará. Lobo-guará, como pedi esse encontro com você? Como sonhei com esse momento? Faces em preto e branco, a começar pela da menina Vitória. Que menina linda! Uma menina negra com os olhos de gato, assim, olhando. Eu falei, cara, que menina maravilhosa. Eu precisava tirar uma foto dela. Eu conversava com o Zé Enio com a Vitória na minha cabeça. E aí eu conversando com ele, eu falei, Zé Enio, chama a Vitória aqui. E ela veio andando de dentro da casa, eu estava fora. Aí ela aparece na porta, né? Na hora que ela aparece na porta, eu só levantei a câmera e bati a foto dela, assim. E é ela que abre o livro, né? A Vitória que vem receber todo mundo para poder ver o livro. A Mantiquir é o 9º livro do fotógrafo. Das centenas de imagens sobre a Serra da Mantiqueira captadas para esta edição, ficam belezas e lições. E que eu aprendi muito na Mantiqueira, com essa relação humana, e que me deu muita vontade de fotografar, não sei, parece que despertou alguma coisa assim, de acreditar no homem, assim, sabe? De voltar a acreditar no ser humano. Para rever as reportagens é só entrar no Cultura Digital. Baixe o aplicativo gratuitamente no celular ou então, se preferir, entre no youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook.
E a gente encerra hoje com uma frase conhecida do líder seringueiro e ambientalista Chico Mendes. Defensor da Amazônia, ele foi assassinado em 22 de dezembro de 1988 por grileiros de terras da região. No começo, pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois, pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Repórter Eco, até o próximo programa.